capítulo 6, versículo 16 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, fará o quê? Deus, Ele nos olha muito mais no secreto, muito mais quando ninguém está nos vendo, do que quando todos estão nos vendo. É fácil eu me moldar segundo o ambiente que eu estou exige de mim. Mas quando ninguém me observa, no meu secreto, é ali que os olhos de Deus estão sobre a minha vida. Então ele fala aqui sobre o jejum, mas isso se aplica em toda a vida com Deus. O que nós fazemos para Deus, nós temos que compreender que quem vê é Ele, quem observa é Ele. Jesus diz assim: se eu fizer questão de mostrar que eu fiz o que eu faço, então a minha recompensa, ela já veio. Eu já recebi a minha recompensa. De quem? Dos homens. De mim mesmo. Do meu próprio reconhecimento. Aí ele diz assim: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Você veja que isso é o que mais nós aprendemos. Nós já nascemos com essa mentalidade, né? De conquistar, de ajuntar, de acumular, de ter. E Jesus, ele disse: não acumula, porque a traça e a ferrugem, ela corrói, e quando não corrói, os ladrões escavam e roubam. Então há pessoas que elas passam a vida toda dela construindo patrimônio. É errado, bispo? Não. Desde que o seu coração, a sua vida, ela não esteja pautada ou totalmente dependente disso, em função disso. Quando a minha vida com Deus, ela não é afetada pelas muitas preocupações que eu tenho. Por quê? Porque ele diz assim, versículo 20: mas ajuntai para vós outros tesouros. Aonde? No céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se a minha vida é em função de acumular tesouros nessa vida, e tesouros não é só patrimônio material. Um
tesouro pode ser uma conduta que eu não estou disposto a abrir mão. Hoje em dia, nós vivemos um tempo em que as pessoas, as portas do Evangelho, elas estão escancaradas para quem quiser entrar. Mas nós precisamos lembrar que, embora as portas estão abertas, escancaradas, mas o caminho, ele é o quê? Ele é estreito. Não há evangelho sem transformação, sem renúncia. Então, nós vemos hoje, não generalizando, mas muitas pessoas vivendo um evangelho sem renúncia, sem transformação. Jesus disse que aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me, negando-se a si mesmo. Então, o evangelho hoje, se nós não vigiarmos, nós vamos tomar por modelo um evangelho que ele ama o adúltero, mas rejeita o adultério. Um evangelho de Cristo, ele ama a alma do viciado, mas ele rejeita o vício. Amém, gente? Ele ama aquele que erra, mas ele rejeita o erro, a mentira, e por aí afora vai. Tem coisas que nós não podemos falar nas redes sociais. Então o evangelho, ele ama a alma, mas ele requer da nossa parte uma transformação diária, todos os dias. Esse evangelho que as pessoas, elas dizem viver, mas é um evangelho que não exige renúncia, um evangelho que não exige uma transformação, um evangelho sem cruz. A cruz que Jesus disse que nós temos que tomar, né? É essa cruz. O evangelho sem cruz não é evangelho. É encontro social, é clube de amigos, é clube de amizade. Então Jesus, ele diz, por que a sua preocupação primeira tem que ser em ajuntar tesouros no céu? Por quê? Porque lá o diabo não alcança, lá o diabo não toca. Ah não, meu tesouro está no céu. Mas se falar nisso, se falar naquilo, se mexer naquilo outro, eu viro um bicho. Não, o meu tesouro não está no céu. E quando o meu tesouro não está no céu, Jesus disse, aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o quê? O seu coração. E quando toca no seu tesouro, eu já tive muitos tesouros neste mundo. Tesouros que eu acreditava que não poderia viver sem eles. Tesouro de uma profissão, tesouro de uma própria forma de ser. Mas o evangelho, ele nos transforma, né? Ele exige de nós uma transformação. E aí, enquanto você não começa a construir tesouros no céu, quando toca nos teus tesouros aqui nesse mundo, então o seu coração é ferido. O coração da pessoa se enche de mágoa, se enche de ressentimentos, se enche de sentimentos de injustiça. Por quê?
Porque o coração, quando o tesouro é tocado, o coração é ferido. E o coração enche a pessoa de sentimentos, de pensamentos, de facções, porque o coração, ele é demasiadamente corrupto. Ele é enganoso. Ele ilude a pessoa. Quando você acha que você tem razão em alguma coisa e você coloca toda a tua força naquilo, a pessoa, ela não entrega a Deus, ela não entrega a Cristo, mas ela põe aquela força naquilo, que eu não aceito por isso e por aquilo, e ela vai criando sentimentos dentro dela, e o coração dela vai alimentando ela com esses sentimentos malignos, com esses sentimentos que não vão acrescentar nada na vida dela, senão a destruição. Então Jesus disse assim: olha, antes de você ajuntar tesouros aqui, ao invés de você ajuntar tesouros aqui, ajunta no céu, porque lá no céu ninguém vai tocar no seu tesouro, e automaticamente não vai tocar no seu coração, automaticamente não vai corromper o seu coração, muito pelo contrário, porque o seu coração, uma vez o seu tesouro estando no céu, o seu coração, ele permanece puro, ele permanece intacto, ele permanece santificado. Amém, senhores? Então, o evangelho que Deus, ele te chamou, que ele me chamou, ele exige mudança. Ele recebe você, ele recebe a mim, como nós somos. Mas ele trabalha todos os dias para que nós não venhamos a permanecer como estamos ou como somos, mas que nós venhamos a sermos transformados. E aí, a pessoa, quando ela se submete a isso, então ela está construindo tesouros no céu. Eu repito para você: bispo, eu quero fazer o meu pé de meia, eu quero, ter um patrimônio, não há nada errado com isso, desde que esse não seja o seu tesouro, desde que essa não seja a razão da sua vida. Quando ele fala da traça, da ferrugem, quando ele fala do ladrão, ele está dizendo que em algum momento você pode perder um tesouro material, um tesouro humano. Em algum momento pode acontecer. E se o seu coração estiver ali, e se esse for o tesouro principal da sua vida, o seu coração vai se ferir, o seu coração vai se decepcionar, o seu coração vai se encher de uma autojustiça que não vai levar você a lugar nenhum. Há pessoas que elas vivem migrando daqui para lá, de lá para cá, elas trocam de marido, trocam de esposa, trocam de emprego, trocam de cidade, trocam o seu visual, trocam o círculo de amizade, trocam de igreja e continuam sendo as mesmas pessoas. Por quê? Porque a razão da vida dela está em ajuntar tesouros nesse mundo. Há pessoas que ela fala assim: não, esse é meu amigo, esse meu amigo, e aquela amizade ela põe acima de tudo. Esse aqui é o meu filho, é o meu marido, é a minha esposa, e ela põe acima de tudo. E você não pode cuidar, eu não posso cuidar daquilo que eu julgo ser o meu tesouro. Mas se isso não for o meu tesouro, embora eu cuide, eu zele, mas o meu tesouro, ele está no céu, então meu Deus, ele cuida não só de mim, como daquilo que eu quero para a minha vida, como daquilo que eu ajunto para a minha vida, como de uma amizade, como de um casamento,
como de um filho, de uma família, de um emprego, seja lá do que for. Amém? Porque evangelho, a tradução da palavra evangelho, quer dizer o quê? Boas novas. Como é que eu recebo boas novas sendo velho? Não é verdade? Não há cabimento. Não tem cabimento. Você não pega, por exemplo, uma tapera num terreno invadido, você constrói lá uma tapera, e você não tem, aquela tapera não tem móveis, não tem nada. Você não constrói uma piscina ali, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim é a pessoa que ela quer viver o novo que o Evangelho promete, sem permitir que esse mesmo Evangelho que promete o novo, no que diz respeito às bênçãos, sem permitir que ele transforme o caráter dela, a índole dela. Não é o que está escrito? Então, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que praticava toda a sorte de iniquidades, não pratique mais. O Evangelho, ele tem o propósito de promover essa transformação, esse renovo. Porque mais do que um patrimônio, mais do que a solução de um problema, Deus quer dar para você a salvação. Deus quer dar para mim a salvação. Um patrimônio, a solução de um problema, dependendo a natureza dele, dependendo da natureza, você consegue resolver com o seu esforço. Mas há problemas, e a salvação, por exemplo, você não consegue resolver sem essa transformação que a palavra de Deus, ela tem que promover na nossa vida. Só que ela só vai promover com a nossa permissão. Amém, gente? Então deixa Deus transformar você. Há alguns jargões no meio cristão que nós temos que nos livrar deles. Não é? Por exemplo, há pessoas que, eu já disse isso, eu vou orar para Deus me mostrar onde está o meu erro. Eu sei onde estão os meus erros. Todos nós sabemos. Só que às vezes você vê que o nosso coração, se nós nos deixarmos levar por ele é tão corrupto, ele é tão enganador, que ele coloca esses pensamentos na gente. Eu vou orar para Deus me mostrar onde eu estou errando. E eu sei aonde eu estou errando. Eu sei aonde eu preciso permitir que Deus trabalhe na minha vida. Só que isso só acontece, ele só vai trabalhar se eu permitir. Você veja que ele me manda me converter, ele diz: convertei-vos. Convertei-vos de todo o vosso coração. Transformai-vos. Não é ele que vai, ele vai dar a palavra que transforma. E ali eu vou renunciar, eu vou tomar minha cruz, mostrando para ele que eu quero essa transformação, que eu quero essa mudança. Então aí aquilo que eu julgava, guarde isso no seu coração, aquilo que eu julgava ser um tesouro para a minha vida, passa a ser algo natural. Por que natural? Porque o próprio Deus é quem vai cuidar. Há problemas que você vive, que eu vivo, que pela nossa própria condição nós não conseguimos resolver. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, então Deus, ele resolve por nós.
as situações que elas serão impostas sobre a sua vida, que você vai ficar sem reação. Mas Deus, Ele vai entrar em sua defesa, quando o seu tesouro está no céu. Mas quando o teu tesouro está aqui nesse mundo, então normalmente você não quer abrir mão, eu não quero abrir mão. Quando o meu tesouro está nesse mundo, em alguma coisa, em alguém, em alguma situação, então eu não quero abrir mão de certas coisas. Eu não tenho disposição de renunciar. Então aí sou eu é quem vou ter que cuidar. Eu é que vou ter que cuidar do meu casamento, sou eu é que vou ter que cuidar dos meus filhos, sou eu é quem vou ter que cuidar do meu emprego, sou eu é quem vou ter que cuidar das minhas finanças, sou eu é quem vou ter que ter condições de procurar um médico para me curar, sou eu é quem vou ter que resolver todas as minhas questões. E eu afirmo a você que ninguém consegue. Não há homem nesse mundo, não há poder nesse mundo que consiga cuidar, que consiga dar conta de solucionar, de preservar quem quer que seja e o que quer que seja no que diz respeito à nossa própria vida. Não existe. Não existe. Mas o Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho, o Deus que Ele te orienta qual deve ser o seu procedimento. Então esse Deus, Ele vai cuidar. Esse Deus, Ele vai trazer para a sua vida a solução. Ele vai trazer para a sua vida, para a sua casa, a salvação. Porque Ele é o único que pode fazer isso. Amém? Então não entra nessa conversa, nessa onda. Não entra no exemplo de pessoas que vivem esse evangelho que não exige transformação de comportamento, que não exige transformação de índole, que não exige transformação de caráter, que não exige transformação de conduta, porque isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é uma enganação. Isso é uma ilusão. É apenas uma ilusão. E como toda ilusão, em algum momento passa. Em alguma hora passa. Mas aquilo que é verdadeiro, esse não passa, esse permanece para todo sempre. Amém? Então, resumindo, Deus Ele diz assim para mim e para vocês: o que é de mais valioso na sua vida, entrega a Deus. Cultiva em Deus. Não adianta você querer cultivar para você mesmo. Em nome de Jesus. Amém? E ninguém vai vir para você, ninguém vai aparecer em rede social, ninguém vai contar para você problema. Bobo é você que conta problema para os outros. Sabia disso? Você tem que contar seus problemas para Deus. Você tem um problema, você quer ajuda, você tem que vir em quem pode te ajudar. Você tem que vir no altar e buscar uma direção. É isso que você precisa. Ninguém vai contar os problemas. E quando contar, vai dizer assim: a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa nunca é da pessoa, né? Então eu preciso estar atento com isso. Amém, gente? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Quem compreendeu? Você compreendeu? Você que está na sua casa, nos acompanhando pela plataforma do YouTube. Evangelho é isso, evangelho transforma. Ah, bispo, eu conheço alguém que está na igreja, né? Mas continua vivendo a mesma vida, as mesmas práticas. E ela fala, ou ele fala que Deus é bom, que Deus não exige nada, não. Deus não exige mesmo. Deus, Ele ensina. Quem decide se vai viver ou não sou eu. Porque sou eu é quem vou colher os frutos, do mal ou do bem que eu semear. Agora, o evangelho verdadeiro, ele exige transformação. Você sabia que o caráter de Deus, ele não pode fazer nada pela pessoa se a pessoa ela não tiver caráter? Se a índole de Deus
caráter espiritual de Deus, não pode fazer nada pela pessoa se ela não tiver uma índole. E essa índole, esse caráter, quem ensina a gente a ter é Deus. Você abre a Bíblia, e a Bíblia ensina a gente até a comer. Não ensina? Ele ensina a gente a comer, ele ensina a gente a observar aonde a gente está. Amém, pessoal? Ele ensina a gente como se relacionar com a nossa esposa, com os maridos. Ensina o jovem que tipo de namoro que ele tem que ter. A Bíblia ensina tudo, ensina como se vestir, ensina como se comportar. A Bíblia é um manual da vida. A Bíblia ensina tudo. É tão forte que uma vez está escrito lá, o Salomão escreveu, falou, quando você estiver na presença de uma autoridade, enfia uma faca na sua garganta, né? Para você nem comer muito, nem falar muito. Saber se portar. Então, a Bíblia é o manual da vida. Ela ensina a gente a ter essa índole. Então, aquele que mentir, não mentirás, não está escrito? Não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele fala lá das 6 coisas. 6 coisas que Deus se entristece, né? 5, e a 7ª Deus abomina, né? Então Deus, ele ensina tudo para a gente. Tudo. Então o evangelho que não leva uma transformação, não é evangelho. Não é evangelho. Então, busque essa transformação. E ele é diária. Porque todos nós temos algo para mudar todos os dias. Mas existem coisas que elas são primárias e ela tem que atender ao tempo decorrido que nós estamos no evangelho. Amém, santos? Eu não posso, por exemplo, pastor, eu estou há 30 anos no evangelho, né? 30 anos. Pregador do evangelho. Aí amanhã eu vou adulterar. Deus perdoa? Perdoa. Só que talvez, né? Talvez eu não tenha uma outra oportunidade. Por quê? Porque eu tenho que atender o tempo decorrido. O tempo passou. 30 anos servindo a Deus, né? Posso ser sincero com você, sim ou não? Eu tenho que ter vergonha na cara. É ou não é? Pronto. É simples. Então tem coisas que tem que atender o tempo decorrido. Mudança você vai ter, e você vai descobrir que você tem que mudar todos os dias em alguma coisa. Umas coisas são mais fáceis, outras são mais difíceis, outras coisas exigem uma urgência de mudança, outras coisas é um trabalhar, mas eu não posso ser negligente. Amém? Fecha os teus olhos, coloca as mãos no seu coração.